Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. Na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, onde nós iremos ler o versículo de número 1, aos Romanos 5, o versículo de número 1. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a verdade do Evangelho, a mensagem que salva o pecador, ela nunca foi extraída da terra. Deus sempre teve testemunhas para proclamá-la. No século IV, maximamente, uma grande massa da cristandade, que já vinha em alguns equívocos doutrinários, uniu-se ao Império Romano, e esta parte tornou-se uma igreja institucional com muita força. Tal força era que quando o Império Romano caiu, essa instituição lhe sucedeu, não só como instituição religiosa, acoplada que era antes ao Império, mas como uma verdadeira instituição política, que coroava imperadores, reis, os reconhecia, que possuía territórios próprios, que era capaz de erguer um exército, como nas cruzadas, para campanhas militares que fosse do seu agrado fazer acontecer. Essa instituição criou coisas boas, como as universidades, mas também estabeleceu coisas terríveis, como o Tribunal da Inquisição. Nós nos referimos à Igreja Católica Romana, mas ao contrário do que muitos pensam, pelo um discurso da própria Igreja Romana, paralelamente à sua elevação, ao seu surgimento, os cristãos bíblicos continuaram. Quando houve a união com o Império Romano, muitos não aceitaram que a igreja aderisse a essa união. Quando algumas inovações antes do século IV já existiam, grupos mais fiéis já estavam discordando, e ao longo da Idade Média foram grupos muito mais bíblicos, apostólicos, fiéis a Deus, fora do catolicismo romano, paulicianos, valdenses, albigenses evangélicos, petrobrusianos, arnaldistas, bogomilos e muitos outros grupos que cresceram de maneira assustadora em certas regiões, mas foram igualmente perseguidos, foram objetos de grandes ações militares para que fossem mortos e destruídos, mas estes grupos sobreviveram ao longo de toda a Idade Média. De dentro do próprio catolicismo romano, nós tivemos também aqueles que quiseram se manter fiéis. Logo que houve a união da igreja com o império, surgiram os chamados pais do deserto, aqueles que estavam decepcionados com o mundanismo da igreja, que estava entranhada
nos assuntos imperiais, mas não quiseram romper com o romanismo, com a igreja romana. Porém, se isolaram no deserto, foram os precursores das ordens monásticas, mas a maior parte deles vivia individualmente, em lugares reclusos, aparecendo ocasionalmente em vilarejos, em regiões mais povoadas para pregar, e estes homens estavam muito mais próximos do cristianismo apostólico do que aqueles que estavam ali nos assuntos misturados da igreja com o Império Romano. Nós também podemos lembrar aqueles que foram precursores da reforma, seja Jerônimo Savonarola em Florença, John Wycliffe na Inglaterra. John Wycliffe era um professor de Oxford e ele traduziu a Bíblia latina, Vulgata, para o inglês. Foi várias vezes levado a inquirições, respondia com coragem. Uma vez foi liberto da possibilidade de ser condenado, porque o evento que o julgaria foi impedido de acontecer por uma catástrofe natural. Wycliffe, ele deixou o legado. Depois de sua morte, surgiu um movimento que foi o movimento dos Lollards, que cresceu muito na Inglaterra e foram massacrados também em várias perseguições pelo romanismo. Alunos da Universidade de Praga, na Boêmia, estiveram na Inglaterra estudando em Oxford, tomaram conhecimento dos ensinos e escritos de John Wycliffe, levaram suas obras para a Boêmia, e lá também houve um movimento reformador, sob a liderança de Jan Hus e de Jerônimo de Praga, que era um acadêmico. É interessante, irmãos, como Deus usou o que hoje parece ser o mais improvável. Deus usou as universidades, usou a Universidade de Oxford nesse momento, usou a Universidade de Praga, e com a morte de John Hus, o movimento continuou, o movimento dos hussitas, e portanto não foi Martinho Lutero que deu início à pregação da verdade, como se não tivesse ela ocorrido desde os apóstolos até Lutero, ou desde a união da igreja com o império até Lutero. Porém, meus irmãos, Lutero foi uma figura importantíssima para a história, porque com ele veio um movimento de tradução das Escrituras de forma bem ampla. Erasmo de Roterdã já questionara alguns equívocos da Bíblia Latina, tradução oficial do catolicismo, a Vulgata, alguns erros ali que poderiam levar a entendimentos incorretos foram denunciados, e ele publicou a versão grega do Novo Testamento. Isso foi um primeiro passo. Foi feita uma tradução também para o inglês, mas logo vieram restrições. Mas o movimento da reforma, que tem como propulsor Martinho Lutero, teve um grande papel no estímulo à publicação da Bíblia nas línguas nacionais. O próprio Lutero traduziu a Bíblia diretamente do hebraico, do grego, para o alemão, pondo-a na linguagem comum do povo. Isso foi uma inspiração para William Tyndale, que quis fazer uma tradução direta também para o inglês, para que os ingleses pudessem ler. E em vários lugares, movimentos de tradução também surgiram. E a experiência que Lutero teve foi tão marcante
deu-lhe tanto fulgor, energia e fervor, que fez dele uma pessoa que pôde falar ao imperador, na presença do imperador, na presença de príncipes, e dá um grande impacto ao movimento evangélico. Lutero, temeroso, quando estudante de direito, de ir para o inferno em meio a uma tempestade, com antecedência a isso, muitos familiares seus haviam morrido repentinamente, ele estava também com medo da morte e aterrorizado por uma tempestade, com medo que um raio o atingisse. Ele abandonou seus estudos de direito, apresentou-se à ordem dos agostinianos e uniu-se a esta ordem. E lá foi o mais diligente dos seus pares, sobrecarregado de penitências, confissões constantes. Ele, várias vezes, por jejuns prolongados, desmaiava e sentia-se ainda assim inseguro da sua salvação. Ele procurara o mosteiro em busca desta segurança, mas com todo o esforço, penitência e obras, ainda mantinha-se inseguro. Era um homem que levava a sério a justiça de Deus, levava a sério a lei de Deus, levava a sério o pecado. Quando ele fala muitas vezes da sua luta contra o pecado, pessoas poderiam imaginar até que ele estaria falando dos mais vis pecados, aqueles que escandalizam uma sociedade pelas cores com que ele fala de seus próprios pecados. Mas os pecados de que ele falava, a maior parte deles estava em seu próprio coração, sobre o qual ele mantinha uma vigilância constante em relação aos seus pensamentos, em relação às suas prioridades, e via constantemente que em certos atos não era Deus que estava sendo prioridade, via cobiças no seu coração que ele as abominava, mas reputava que a existência delas era um testemunho de que seu coração não estava correto. E portanto, a grande pergunta que o inquietava era esta: como ser aceito por um Deus justo, sendo eu um pecador? Se sou um pecador, não sou perfeito, e Deus é justo, e um ser justo também é justo enquanto juiz, ele não dispensará a pena sem compensações. Como posso eu me apresentar diante de Deus com esperança, com segurança? Alguém já disse que uma das mais importantes regras de hermenêutica é essa: quando você lê um livro, primeiro pergunte a si mesmo a que pergunta o livro pretendeu responder. Tudo que alguém escreve é uma tentativa de responder a alguma inquietação. A Bíblia responde a que problema? Na verdade, Lutero conseguiu primeiro identificar a pergunta que a Bíblia procura responder, sendo que ele procurou a resposta não na Bíblia, mas no discurso oficial da igreja, com penitências, indulgências e obras. Mas a pergunta essencial fora colocada: como posso eu, um pecador, ser aceito por um Deus justo? Meus amados irmãos, as pessoas do nosso tempo não costumam colocar a pergunta dessa forma, ou mesmo fazer esse tipo de pergunta, porque minimizam o pecado, chegam mesmo ao ponto de imaginar que Deus não tem tempo para bobagens como os nossos pecados. Esse Deus indiferente ao nosso pecado seria também indiferente ao nosso bem-estar. Elas não percebem isso. Por outro lado, se Deus estabelecesse uma lei e não a levasse seriamente em conta, esse Deus não honraria sua própria palavra. Se sua lei poderia ser violada e ficarmos impunes,
também as suas promessas não seriam confiáveis. E da mesma maneira que ele, tendo estabelecido uma lei e não feito-a cumprir, poderia também não cumprir de repente uma promessa que fizera a nós. Só um Deus, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Só um Deus absoluto, que não pode negar-se a si mesmo, que não retrocede em sua lei, nem em suas promessas, é que poderia ser levado a sério realmente pelo homem. E ao ser levado a sério o pecado, que é a transgressão de sua lei, que é o ato pelo qual os pecadores afrontam a divindade, só pode ser tido como um ato de profunda gravidade, de implicações cósmicas. A transgressão não pode ter senão uma punição eterna. Lutero foi capaz de reconhecer esta seriedade do problema e fazer a pergunta certa, só não encontrara ainda o lugar onde poderia ser oferecida a resposta. Ele foi colocado por sua ordem para ser professor da Universidade recém-fundada de Wittenberg, na Alemanha. O seu superior achava que se ele se ocupasse de uma atividade intelectual, aquelas angústias que o atormentavam poderiam ser dispersadas, por sua mente estar ocupada com os estudos, com as aulas. Lutero adquiriu a formação completa, tornou-se professor em Wittenberg. E lá, na universidade, enquanto ele preparava aulas, ele teve o que ficou conhecida como a experiência da torre. Nós costumamos celebrar a reforma pensando no momento em que ele fixou as teses na porta do castelo de Wittenberg. Mas, na verdade, o mais importante para a reforma foi a conversão que ele teve. Quando ele protestou contra a venda das indulgências, era porque já convertido, conhecedor da graça de Deus, ele sabia que não era por meio de indulgências que o homem iria aplacar a ira divina. A experiência da torre foi quando ele leu Romanos, capítulo de número 1, versículos de números 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ao ler este texto, combinado com o que ele já tinha lido, inclusive no livro de Salmos, lhe veio um estalo, uma luz brilhou no seu coração. Ele disse: eu estava acostumado a ouvir falar na justiça de Deus de forma ativa, ou seja, uma ação de Deus condizente com o seu caráter justo, pela qual ele pune os transgressores. Ele disse, e ouvindo falar apenas dessa visão de justiça, uma justiça retributiva que pune, que faz Deus como justo reagir ao nosso pecado como punição, ele disse: eu não conseguia amar a Deus, porque eu me sentia endividado com Deus. Como eu posso amar alguém com quem eu tenho uma dívida e todo o meu esforço é insuficiente para reparar? Como eu posso amar alguém em relação a quem só me vem a ameaça do castigo? E ele dizia, e ele ainda me manda pregar o evangelho, pregar a sua justiça, que ele entendia como uma anunciação de que Deus pune a transgressão e pronto. Ele disse, mas quando eu li a carta aos Romanos, e este texto em particular, ele disse, o entendimento se abriu. Eu entendi que a justiça de Deus de que fala aqui é passiva, não é a justiça pela qual ele vem e nos pune, é uma justiça pela qual ele nos torna participantes dela.
Ele lembrou-se de passagens da Bíblia em que a Escritura fala, por exemplo, às vezes da sabedoria de Deus, não como uma coisa pela qual Ele nos chama de estultos, de tolos, mas a sabedoria de Deus como algo através do que Ele nos torna sábios, Ele nos faz participantes dela. Às vezes a Bíblia fala da bondade de Deus, não para contrastar com a nossa maldade, mas a bondade pela qual Ele nos torna bons. Então, Lutero disse aqui, não é a justiça pela qual Ele me ameaça, é a justiça dele da qual Ele quer me fazer participante. Ele compreendeu, meus irmãos, que Jesus veio ao mundo para nos trazer a sua justiça, para que a sua justiça nos fosse atribuída. Feito homem encarnado, Jesus cresceu e foi tentado como nós, mas Ele não transgrediu, não herdou a natureza caída, porque nasceu por uma obra sobrenatural do Espírito Santo, não praticou pecado pessoal, porque tentado sempre resistiu às tentações. Deus o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus tornou-se o homem que nenhum de nós foi, mas deveria ter sido. Jesus tornou-se o homem para o qual Deus criou Adão. Jesus se tornou, irmãos, o homem perfeito, não apenas ao fazer-se carne, fez-se verdadeiramente homem, mas ao obedecer a Deus, foi o homem verdadeiro. E este Jesus, que não tinha pecado, livremente fez uma permuta. Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, e naquela cruz, Ele morreu, o justo no lugar dos injustos. Ali, Ele expiou a nossa culpa, não tendo pecado pelo qual morrer, morreu pelo nosso. Sendo Deus, aquele ato que Ele praticou é de valor infinito, porque tudo que de Deus procede é de valor infinito, ilimitado, inesgotável. Ele era divino para que pudesse tornar o ato infinito, Ele era humano para que pudesse morrer, e era justo para que pudesse morrer pelos injustos. Ali Ele disse: Pai, está consumado. Ele verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E assim como Ele levou sobre si os nossos pecados, quando nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a sua justiça, a sua retidão da vida que Ele como homem viveu sobre a terra é nos imputada, atribuída, como se nós a tivéssemos vivido. Nós chamamos isso de justificação forense. Nós somos justos não por nossa justiça própria, somos pecadores, mesmo crentes, regenerados, santificados, transformados, não vivendo mais como antes vivíamos. Nós ainda não temos uma perfeição pela qual pudéssemos nos apresentar sem a mediação dos recursos de Cristo diante de Deus. Nós somos aceitos por Deus em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela atribuição, imputação da sua justiça a nós, assim como os nossos pecados na sua cruz foram imputados sobre Ele. E assim, através da fé, nós somos declarados justos no tribunal de Deus. A justiça de que se fala aqui é a justiça pela qual nós somos justificados. E note o que Paulo diz em Romanos 1,17, porque nele, quer dizer, no Evangelho, se descobre ou se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus compreendida da maneira que eu tenho explicado aqui. Ela não foi alcançada pela inteligência humana. Os católicos liam a Bíblia com Aristóteles na cabeça. Liam quando a Bíblia falava de justiça pelos conceitos de justiça de Aristóteles, da razão humana, do filósofo. Mas, meus irmãos, a Bíblia tem a sua própria linguagem, os seus próprios conceitos. E o conceito de justiça de Deus que se nos apresenta aqui é revelado. É no Evangelho que se descobre, não é na filosofia secular. Não é na especulação humana, é um entendimento de justiça que só pode ser compreendido
através do Evangelho, porque foi revelado na palavra de Deus. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quando Lutero entendeu isso, ele disse: eu me senti renascer, me senti nascendo de novo, me senti como se estivesse entrando pelas portas do paraíso. A expressão justiça de Deus, que me era terrível, agora era doce. Ao ouvi-la, ela não despertava em mim rancor contra Deus, agora ela despertava em mim amor a Deus. Eu amava a Deus, porque Deus me justificara, ainda que eu não o merecesse. Nós cremos, irmãos, que esta fé salvadora não é o mero entendimento intelectual da verdade que eu apresentei, é uma confiança existencial em Cristo Jesus. Lutero não foi apenas esclarecido de um tema bíblico, ele confiou em Jesus. Para eu confiar em Jesus dessa maneira existencial, primeiro eu tenho que reconhecer o meu pecado. É alguém procurando abrigo que vai a Jesus para que ele seja o abrigo. É alguém que está com sede que vai a Jesus para buscar nele fonte de água viva. Pessoas podem aprender isso intelectualmente na escola dominical, sem serem afetados por essa verdade, sem sentirem angústia pelos seus pecados, a gravidade do seu pecado, sem arrependimento e apenas darem um assentimento a isso. Isso não é fé. A fé é para quem fez a pergunta certa, uma pergunta que nasceu não da curiosidade intelectual, mas de um coração aflito, que estava procurando comunhão com Deus, encontrou o pecado como um obstáculo no meio do caminho, e depois esta mensagem apareceu como resposta. É assim que esta mensagem é um evangelho, uma boa notícia, uma notícia que alegra, mostrando que o que nós não pudemos alcançar por nossas obras, Jesus alcançou na cruz. O que o purgatório não faz, o sangue de Jesus faz, nos purifica de todo o pecado. Nós somos convidados a entregar a nossa vida a Jesus, a confiar em Jesus como nosso Salvador. Por isso que ele não terminou sua história na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Eu não vou ao encontro de um morto, eu vou ao encontro de alguém que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Por isso a Bíblia diz: se tu confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos, serás salvo. Eu creio no Cristo que está vivo, que é o meu advogado junto ao Pai, que é o mediador da aliança, que é o sumo sacerdote da minha confissão, que é o meu intercessor. É uma fé pessoal em Jesus que nos conduz ao perdão de pecados, à justificação e à reconciliação com Deus. Interessante, irmãos, como esta mensagem abençoou tantas vidas. Juntou-se a Lutero Melanchthon na Universidade de Wittenberg, e ali eles começaram a proclamar a mensagem da salvação pela graça mediante a fé. Quando a venda das indulgências surgiu, eles rejeitaram-na porque era contrária à mensagem da cruz, porque trocava perdão por dinheiro ou por devoção à igreja, porque a igreja queria colocar aqueles valores pagos não como uma coisa que diretamente obtinha o perdão, mas porque seriam valores a serem dados para a construção da Basílica de São Pedro, ou seja, para a igreja romana, aquilo dava perdão porque seria um ato de devoção à igreja, para construir um prédio. Mas Deus não habita, diz a Bíblia, em templo feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa necessitasse. E por isso Lutero protestou contra as indulgências. Suas teses foram discutidas em vários lugares, levaram ele a uma reunião de príncipes com o imperador, a bula de excomunhão do Papa. Ele levou a bula papal que o ameaçava de excomunhão ao fogo e enfrentou o imperador e todos os que estavam na dieta de Worms, dizendo: eu não posso retratar-me porque seria inseguro agir contra a própria consciência, e minha consciência
é prisioneira da palavra de Deus, aqui estou, que Deus me ajude. Não fosse a proteção de um príncipe que se solidarizou com ele, ele teria sido morto logo em seguida a este evento em que disse essas palavras. Nós vemos então a mensagem chegar a outros lugares. Na Suíça, Ulrich Zwingli, sem nenhuma influência direta de Lutero, chegou a mensagem da reforma. Na verdade, antes da fixação das 95 teses de Lutero, Ulrich Zwingli já estava fazendo um sermão sobre a exclusiva autoridade das Sagradas Escrituras. Ele compreendeu o Evangelho. As obras de Lutero começaram a chegar na Alemanha, estudantes de Cambridge começaram a lê-las. Interessante como tudo começou. Um jovem estudante, baixinho, o pequeno Thomas Bilden, ele leu o Novo Testamento de Erasmo. Quando ele leu e deparou-se com as palavras de Paulo a Timóteo, Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o entendimento do Evangelho lhe veio, ele foi salvo. Procurou um católico que estava indisposto com a reforma e era um sacerdote, e ele pediu para fazer uma confissão, mas na verdade não fez confissão nenhuma, aproveitou o momento para evangelizar este sacerdote chamado Latimer, que acabou se convertendo também. Ambos tornaram-se mártires da reforma inglesa. Começaram a se reunir aqueles estudantes em Cambridge, eles eram chamados de os alemães, por associação com Lutero, se reuniam na taberna do Cavalo Branco. William Tyndale era estudante de Oxford, estava já lá conhecedor do Evangelho, ouviu falar desses estudantes em Cambridge, viajou para Cambridge. E note mais uma vez, Deus atuando dentro das universidades, entre estudantes, para promover a reforma, meus amados irmãos. E ali muita gente encontrou o Evangelho de Cristo. João Calvino converteu-se na França. Saiu da França por perseguição, esteve em Estrasburgo, onde Martin Bucer já tinha alavancado ali a reforma. Entrou em Genebra, onde a reforma já estava em movimento, sob a liderança de Guilherme Farel. Note, em toda parte apareciam reformadores. John Knox estava na Escócia. Em todos esses lugares já tinham pessoas, irmãos, agindo para a reforma, e Deus operou poderosamente naqueles dias. Essa doutrina da justificação pela fé é uma doutrina importantíssima. Lutero disse que quando a compreendeu, ela trouxe luz sobre toda a Escritura. Ele entendeu que ela era a doutrina nuclear, a chave do entendimento da Bíblia. Se a pergunta era como eu, um pecador, posso ser aceito diante de um Deus justo, a resposta é essa: sendo justificado pelos méritos de Cristo, sendo perdoado pelo sangue de Jesus. É através da cruz, que é suficiente, que é um sacrifício perfeito, completo, de uma vez para sempre, que nos abriu as portas do céu, que rasgou o véu, que nos separava de Deus, que abriu o caminho da graça. Portanto, esta doutrina realmente é central. Paulo diz que nelas, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. O Evangelho, portanto, noticia sobre a doutrina acerca da justiça de Deus, sobre a justificação. Às vezes a doutrina da justificação é colocada de uma maneira, irmãos, exageradamente intelectual, onde se fala apenas dessa situação de mudança de status de pecador para justo no tribunal de Deus, onde se fala apenas do aspecto forense de que Jesus Cristo levou nossos pecados para os perdoar e nos imputar a sua justiça, como se fosse apenas esse movimento de posições para nos tirar da condenação, para nos tirar do inferno. Mas Lutero, meus irmãos, não estava à procura apenas de salvar-se do inferno. Lutero queria saber como ser aceito por Deus. Não era como escapar de não ser aceito, era como ser aceito.
O que ele procurava era comunhão com Deus. Somos criados para Deus, disse Santo Agostinho nas Confissões, e nossa alma permanecerá inquieta enquanto nós não descansarmos nele. Fomos criados por ele e para ele. A eternidade está no coração do homem. O nosso coração clama por Deus. O que Lutero queria era comunhão com Deus. A doutrina da justificação, nesse aspecto, ela não é um fim, ela é um meio. Eu preciso ser justificado para ser aceito diante de Deus, para ter comunhão com Deus. O objetivo final é viver uma vida com Deus. É Deus dizer para nós: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. O texto de Romanos 5:1 que nós lemos diz isso. Veja o que fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, o passado aconteceu para os que já são crentes. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia é a reconciliação. A boa notícia é que, havendo sido justificados, o passado, o meio, agora vocês chegaram ao fim, agora vocês têm paz com Deus. Não há mais inimizade. A Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Antes do novo nascimento, antes da justificação, nós não podemos ter comunhão com Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas através do sangue de Jesus, a muralha é derrubada, o pecado expiado, o perdão chega, a justiça nos é imputada, e agora nós temos paz com Deus. Não há mais inimizade. Note, por isso que é importante a justificação e não o mero perdão. Deus não apenas nos perdoa os pecados, isso nos livra do inferno, sermos perdoados. Deus nos justifica, Deus nos veste com a justiça de Cristo, nos imputa a justiça de Cristo. Isso quer dizer que quando Deus olha para mim, para você, crente, Ele vê Jesus. Portanto, nós não somos apenas alguém que foi perdoado dos pecados e, portanto, não vai mais para o inferno. Nós somos alguém que agora somos amados por Deus, porque Ele está vendo em nós a imagem daquele a quem Ele ama desde a eternidade, que é Cristo. Por isso que lá em Efésios diz: nós somos agora aceitos por Deus no amado. No amado, Deus tem prazer em nós, porque tem prazer em seu Filho, Jesus Cristo. A boa nova da justificação é essa: eu não apenas fui perdoado para não mais ir para o inferno, eu agora apareço diante de Deus como se fosse Jesus. Eu oro ao Pai dizendo em nome de Jesus, quer dizer, me ouve, ó Pai, como tu ouve ao teu Filho, Jesus Cristo. Jesus orou lá em João 17 e disse: Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Tu me amaste antes da fundação do mundo, agora os ama. Que o teu amor chegue a eles como chega a mim. A ideia, meus irmãos, é esta, a verdade é esta, de nós sermos justificados, para que entremos na presença de Deus. Não apenas sejamos aceitos, mas que Deus encontre prazer em nós, como seus filhos. Ou seja, nós não terminamos com o juiz que bateu o martelo e nos absolveu. Agora eu não vou para casa e o juiz vai para a sua. A história só começa aí, depois que ele bate o martelo e me absolve. O juiz desce e se torna o meu pai, eu sou seu filho, ele me adota como filho. Aleluia! Não somos apenas absolvidos por um juiz distante, o juiz se torna o nosso pai. Nós somos adotados agora como filhos. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia Sagrada diz assim, Romanos 8, 15, 16, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando a Bíblia diz que com o espírito de adoção nós clamamos Abba, Pai, aqui é uma coisa curiosa, porque o texto da Bíblia de Romanos aqui foi escrito em grego, mas Abba é um termo aramaico,
que está interposto. Ele inclusive bota Abba, que seria em aramaico, e depois pai, no original em grego, aqui está em português, que é a tradução. Por que ele colocou o termo Abba? Porque quando Jesus, que falava aramaico, orava ao Pai naquele tempo, ele dizia Abba. Abba, que quer dizer Pai. O que a Bíblia está querendo dizer é que nós vamos nos dirigir a Deus como Jesus se dirigia. Nós vamos ter a intimidade com Deus que Jesus pôde ter. Abba, inclusive, é um termo afetuoso, como o nosso papai aqui. Ou seja, nós podemos nos dirigir a Deus de uma forma afetuosa. O objetivo, irmãos, é nos pôr em reconciliação com Deus, em comunhão com Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Deus criou o homem à imagem e semelhança sua, para manter comunhão com o homem. O pecado se interpôs, a expiação é para resolver o problema, a justificação é para nos repor numa posição aceitável, mas o que Deus quer é comunhão conosco, é ter paz com Deus, é sermos filhos de Deus. É Deus dizendo para nós: serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas. A compreensão desta doutrina da justificação pela fé, ela traz inúmeros benefícios gloriosos. Primeiro, irmãos, nós não sentimos mais dependência do favor e do reconhecimento humano. Quando um crente está à procura de reconhecimento alheio, eu não vou dizer que ele não é crente salvo, mas eu vou dizer que ele não está naquele momento trazendo a vida prática dele a doutrina da justificação pela fé. Porque o que é que o homem pode me dar que seja maior do que aquilo que Deus me deu? Deus me chama de justo, Deus me chama de filho. O que é que um presidente da república tem para reconhecer em mim, para eu me sentir elevado? O próprio Deus, irmãos, nos chama de filhos. O próprio Deus nos reputa como justos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso nos liberta daquela dependência de aceitação. Pessoas neste mundo procuram ser reconhecidas pela cultura, querem ser cultos, para serem homenageados como eruditos. Outros procuram ser reconhecidos pelo dinheiro. Outros procuram ser reconhecidos por algum talento ou habilidade. Nada demais em você ganhar aquilo que corresponde ao que você produziu, nada demais em você estudar. Deve fazer tudo isso para a glória de Deus, não para receber aplausos do homem. Mas quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós não precisamos que alguém nos reconheça para nos sentirmos alguém. Deus nos reconhece. Deus nos reconhece. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos a ter coragem. Coragem. Muita gente hoje que se diz crente não se arrisca numa universidade em protestar contra ideologias malignas, porque tem medo de perder as oportunidades. Muitos têm medo do cancelamento. Muitos têm medo de perderem uma reputação. Se falarem uma verdade bíblica sobre isso, sobre aquilo. Mas, meus amados irmãos, se nós somos justificados diante de Deus, de que vale a opinião do homem? Se o homem diz que não nos reconhece, de que adianta isso? De que vale isso? Deus nos reconhece. Deus nos reconhece. Portanto, a compreensão dessa doutrina traz coragem. Coragem para ir na contramão. Pode dizerem o que quiserem de mim, pode falarem o que quiserem falar, por eu ser fiel a Deus, porque diante do Senhor é outra coisa. Porque o que perante os homens é elevado, perante Deus é abominável. Porque aos falsos profetas também aplaudiram,
Mas bem-aventurados sois vós, quando fordes perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, disse Jesus em Mateus 5, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que me pode, irmãos, fazer o homem? Se Deus está a nosso favor, se Deus está a nosso favor, esta doutrina traz coragem. Foi essa coragem que colocou Lutero diante de imperadores e autoridades que poderiam matá-lo sem retroceder. Foi essa coragem que fez aqueles reformadores perderem oportunidades, pessoas muitas vezes sofisticadas intelectualmente, mas levadas à fogueira, sem se renderem. Pessoas que antes tinham sido elogiadas e agora chamadas de hereges, mas não se rendiam, não desistiam, porque não poderiam ser amedrontados pelo homem. Lá em Romanos, no capítulo de número 8, veja o que a Bíblia Sagrada diz, a partir do verso de número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. A segurança do apóstolo Paulo, porque Jesus está do nosso lado, porque Jesus está conosco. Quem pode intentar acusação contra nós? Quem será contra nós se Deus é por nós? Um poeta inglês dizia que estas doutrinas da reforma davam uma estrutura psíquica aos reformadores para serem heróis. E eu vi num livro sobre a reforma um autor dizendo, comentando essa passagem do poeta inglês, e dizendo, isso dava a eles nervos de aço, ou seja, nada eles temiam, nada poderia amedrontá-los, porque eles estavam certos de que tinham sido aceitos perante Deus, e os homens nada poderiam fazer contra eles. A compreensão dessa doutrina, irmãos, traz ações de graças, porque não tem nada em mim que me tenha salvo. Toda a minha salvação veio de Deus, não vem de vós, a salvação é dom de Deus. A Bíblia Sagrada diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É interessante que a Bíblia Sagrada mostra, irmãos, que quando você é salvo, você vai praticar obras, não para ser salvo, mas porque foi salvo. Todos aqueles a quem Deus justifica, regenera e muda-lhe o coração. Suas obras serão outras, mas suas obras serão fruto da justificação, não a causa dela. Em Efésios 2, a partir do 8, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu fui salvo porque mereci. Não, você recebeu um dom gratuito por meio da sua fé, que acolheu, estendeu as mãos para receber. Aí ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, mas fomos recriados, agora não em Adão, em Cristo Jesus, e recriados para boas obras que Deus, no seu plano de salvação, planejou para que nós salvos andássemos nelas. Nós vemos a Bíblia chamar as obras de frutos da justiça, não a causa da justiça, é o justificado que vai praticar obras. Lá em Filipenses, no capítulo de número 1, versículo 11, diz, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, as nossas obras não são a causa da nossa justificação, são frutos dela, frutos da justiça.
são por Jesus Cristo, nós não as praticaríamos se Jesus não tivesse entrado nas nossas vidas, não tivesse mudado o nosso coração. Portanto, essas obras também nós não podemos tomá-las como mérito nosso, elas são para o louvor e glória do nosso Deus, para que Deus seja glorificado por aquilo que Ele realizou, por aquilo que Ele fez em nós. Portanto, meus irmãos, não são as obras a causa da nossa justificação, é a graça de Deus. A fé não é o custo da salvação, é o meio. Fé não tem mérito. Se você crê na coisa errada, não vai lhe trazer nada. Agora, se você crê em Jesus, a salvação vem. Portanto, o que fez diferente aí não foi crer, foi em quem você creu. Paulo nunca se gloriou de crer. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Ele se gloriou daquele em quem pôs a sua fé. A fé, portanto, reconhece que tudo vem de Deus. A fé glorifica a Deus. Lá em Romanos, no capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada diz assim acerca da fé de Abraão, Romanos 4, versículo de número 20: e não duvidou da promessa de Deus, Abraão, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A fé dá glória a Deus, porque a fé reconhece que a salvação vem de Deus. De nós vem a perdição, do Senhor vem a salvação. Paulo diz: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas fomos justificados gratuitamente por sua graça. Essa doutrina, irmãos, faz o crente ser agradecido a vida toda. O crente acorda de manhã e diz: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Se você ler sobre a vida do apóstolo Paulo, você vai ver como Paulo não conseguia esquecer o dia da sua conversão. Por 2 vezes nós o vemos testemunhado o episódio de sua conversão perante autoridades no livro de Atos. Lá na carta a Timóteo ele diz: Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele disse: eu sou o mínimo de todos os santos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas ele diz: Jesus me salvou para em mim, o principal dos pecadores, mostrar a todos que ele pode salvar a qualquer um. Paulo estava sempre rememorando o dia em que foi alcançado, o dia em que ele, estando morto, reviveu, estando perdido, foi achado, passou nas trevas para a luz. Paulo incita a igreja de Éfeso a lembrar-se disso no capítulo 2. Paulo diz: olha, nós estávamos mortos, lembrem-se disso, em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, como os demais, mas Deus, a adversativa é que é maravilhosa, Deus interrompeu este curso de desgraça, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus irmãos, Paulo está sempre lembrando que nós somos agora. Paulo disse: vocês, ele diz aos Efésios, eram no passado gentios, os gentios são separados de Deus, entrenebrecidos no entendimento, mas Paulo diz no capítulo 1, vocês agora são benditos com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Vocês são aceitos no amado, foram predestinados para filhos da adoção por Jesus Cristo. A toda hora quer nos lembrar de que fomos salvos. Se essa doutrina arder no seu coração, você vai ter uma vida de ações de graças. Aí tudo que você fizer, seja comer, seja beber, vai ser para a glória de Deus. Em tudo você vai dar graças. Você vai entender o que é que Paulo quis dizer quando disse: em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Quando alguém é salvo, irmãos, tudo fica melhor. A água descedenta mais, o céu é mais azul, os cânticos dos pássaros são mais bonitos, porque ele agora vê um Deus de amor que o cerca por todos os lados. Que darei eu ao Senhor, diz o salmista, por todos os seus benefícios. Ele diz, o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e
tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. É Ele que te livra da morte. Uma vida de gratidão. O salmista diz: Ele tirou os meus pés de um lamaçal e colocou os meus pés sobre a rocha. Ele pôs em mim um cântico novo. Que coisa gloriosa, irmãos. Uma vida de gratidão. A compreensão dessa doutrina traz coragem, traz gratidão, traz amor a Deus. Eu digo-vos, antes de ser crente, nós não podemos amar a Deus. Essa foi a experiência que Lutero compreendeu. Porque, meus amados irmãos, o amor é desinteressado. Ou seja, o amor não é por interesses outros. Mas se você está endividado com Deus, tudo que você faz, você quer acreditar na dívida. É o que a pessoa diz: eu não sou salvo não, mas eu estou tentando ser, estou fazendo o melhor que eu posso. Deus vai ter uma balança lá e vai pegar minhas obras, colocar num prato, meus pecados no outro, e vai ter um dia que eu vou ter feito obras que eu vou conseguir compensar. Então toda a obra que ele está fazendo não é por amor a Deus, ele está colocando na conta da dívida dele. É só quando você é salvo que você pode amar a Deus. Eu não devo nada a Deus, no sentido de que o que eu devia a Ele já pagou para si mesmo, através de seu Filho, a quem enviou para morrer em meu lugar. Eu sirvo a Deus só por amor agora, só por amor, só por gratidão. Não o sirvo para ser salvo, mas porque foi salvo. Eu o amo, porque Ele me salvou. Uma vez uma mulher caiu aos pés de Jesus em lágrimas, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os cabelos. Um religioso judeu disse: se este homem fosse um profeta, ia saber que esta mulher aqui é uma mulher prostituta. Pensava ele consigo mesmo. Jesus sabia o que estava no coração dele. Jesus disse: olha, se alguém perdoou uma dívida a alguém que era pequena e perdoou a outro uma dívida gigantesca, quem vai amar mais? Ele disse: aquele que tinha uma dívida gigantesca. Pois bem, esta mulher, eu digo para ela: perdoado te são os teus pecados, e a quem muito é perdoado, muito ama. Um amor que veio do perdão, irmãos, não da dívida. Um amor de gratidão, uma devoção em ações de graças. Essa compreensão doutrinária tira a soberba do nosso coração. Quando nós nos lembramos, irmãos, que éramos pecadores, não merecíamos o céu e nem merecemos, e somos salvos pela graça, como podemos ser soberbos? A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 27, onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, fomos salvos pela fé e não por obras, não pelo mérito. Não restou espaço para a vanglória. Por isso nós temos que ser humildes, irmãos. Não há nada de que se gloriar. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso 29, diz: para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria, e justiça, Ele é a nossa justiça, santificação, Ele é a nossa santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não tem nada em mim para eu me gloriar. Eu me glorio naquilo que Jesus Cristo é para a minha vida, se tornou para a minha vida. Não há espaço para a vanglória. Essa doutrina, irmãos, bem entendida, ela nunca daria espaço para discriminações, como as discriminações raciais que aconteceram no passado da humanidade com tanta insistência. Os judeus achavam que tinham privilégios porque receberam a lei de Moisés, mas o apóstolo Paulo mostra que isso não lhes daria nenhum privilégio em relação à salvação, embora pudesse dar em relação a outras coisas. Paulo diz: vocês receberam a lei e transgrediram. Os gentios sem lei pecaram, e sem lei perecerão. Vocês com lei pecaram, e pela lei serão julgados. Aquilo que vocês receberam de diferentes
tornou mais clara a condenação para vocês, mas não lhes ofereceu salvação. Porém, Cristo veio para todos, para morrer por todos. Portanto, todos são igualmente salvos pelo caminho da cruz, sem privilégios. João Batista dizia aos que lhe ouviam: não digam, sou filho de Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão, mas se arrependam. A Escritura diz lá em Efésios o seguinte, Efésios capítulo de número 2, a partir do verso de número 11: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios, na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam de circuncisão, ou seja, pelos judeus, feita pela mão dos homens. Ora, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança e sem Deus do mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, ou seja, entre os homens aqui, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças pelas quais os judeus se consideravam melhores por tê-las, para criar em si mesmo dos dois povos, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, a gentios e judeus, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Essa mensagem é universal. A morte de Cristo não foi por uma etnia. A ordem de Jesus é para proclamar o Evangelho a toda criatura. Todo o que crê será justificado diante de Deus. Portanto, meus irmãos, aqui não há judeu nem gentil, não há escravo nem livre, não há branco nem preto, todos somos um em Cristo Jesus. A mensagem da justificação, ela traz luz para a nossa comunhão com Deus e com o próximo, traz a gratidão para os nossos corações e nos livra da soberba. Essa doutrina nos leva a um amor para com Deus, não interesseiro. Essa doutrina, irmãos, nos traz um coração cheio de gratidão e de ações de graças. Essa doutrina nos ensina que pelos méritos de Jesus nós temos paz com Deus, somos filhos de Deus, temos comunhão com Deus, vida com Deus. Nos dá coragem para enfrentar um mundo hostil, porque acima de tudo, Deus é por nós. Louvado seja Deus por aqueles que empunharam essa espada da palavra no século XVI e correram para proclamar esta mensagem assim que ela trouxe luz aos seus corações. Nós louvamos a Deus por tudo que aconteceu lá, e é hora de nós, com esta mesma mensagem, proclamarmos a palavra do Senhor e a luz do Evangelho a todos os povos, a todas as nações, a todos que nos cercam. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que vão louvar a Deus nesse momento.